Vocês já imaginaram uma batalha musical entre Lula e Javier Milei ou entre Trump e Putin? Pois é, o presidente da Coreia do Sul e a premier do Japão deram nesta semana uma lição de boa diplomacia. O sul-coreano Lee Jae-myung foi ao Japão para reuniões com a primeira-ministra Sanai Takahashi. Hoje considerada uma política de linha dura, com fama de dama de ferro, mas ela já foi baterista de uma banda de heavy metal e uma das cenas inusitadas, a Jam Session, durou 2 músicas, ambas de K-pop. Dynamite, do grupo BTS, e Golden, do filme animado e vencedor ainda do Globo de Ouro, Guerreiras do K-pop. Ambos fenômenos mundiais. Os políticos trocaram elogios e ressaltaram que vem tentando ali melhorar a relação entre os países em um cenário de crise diplomática global. Karina, gosta de BTS, sabe sobre K-pop? Ou vai ficar falando, vamos seguir a nossa linha sobre diplomacia entre os países? Olha, eu não sei pouquíssimo sobre K-pop, a não ser que é uma iniciativa de soft power fantástica, que aumentou muito, né, o turismo, o PIB sul-coreano. Então, assim, é um case de sucesso quando a gente fala de soft power, é o K-pop e o K-drama e todas as os doramas, né, todas as iniciativas, né, de cultura sul-coreana, né, que hoje, né, inclusive, né, os coreanos, eles são, a gente tem um reality, né, na Netflix agora, que é que era um namorado coreano. Então, assim, né, que são brasileiras que vão para a Coreia procurar um namorado. Então, assim, para vocês terem ideia que, né, eles são agora o padrão de beleza. Minhas sobrinhas adolescentes adoram. Se pintasse um coreano ali, já virava o ideal. Sim, então, assim, realmente eu sei que é um caso de sucesso. Mas falando sobre a iniciativa diplomática, né, principalmente, eu acho que é muito interessante a gente falar, o Japão e a Coreia do Sul sempre tiveram relações muito estremecidas, né? Sempre no sentido desde da Segunda Guerra Mundial, porque a gente não lembra muito, principalmente no Ocidente, né? A gente fala muito da Alemanha nazista, mas não falamos das atrocidades que o Império Japonês fez na Segunda Guerra Mundial, principalmente com a China e a Coreia, na época unificada. E foram, assim, né, campos de concentração, invasão do território, ocupação, mortes, escravidão da população local. Então, há um ressentimento muito grande entre coreanos e japoneses e entre chineses e japoneses. Então, essa iniciativa atual demonstra que é uma forma de reaproximar os países. É muito legal ver, eu achei muito interessante, ainda mais sabendo que a premier japonesa foi de uma banda, né, de heavy metal. Achei muito interessante, não sabia desse fato sobre ela. Então, acho que é uma iniciativa importante para reaproximar e tentar curar essas feridas do passado. Eu quero só fazer um adendo, assim, eu vou fazer aquela cientista política pessimista. Eu entendo essa tentativa de alinhar as bases, mas eu acho que é um exagero do soft power. Justamente por isso que você está tocando, porque as relações elas foram muito densas, principalmente ali no período de 1910 a 1945, no Japão Imperial, com o trabalho forçado dos coreanos. Depois a gente teve a questão das mulheres de conforto, a reparação histórica, os próprios livros didáticos que têm as narrativas controversas em relação a esses fatos. Então, me parece que assim, todo aquele serviço de diplomacia que é feito no bastidor, que é extremamente importante e árduo, ele se perde num momento como esse, porque foram feitos acordos econômicos entre os dois países, né? Mas a gente não falou disso, né? O mundo inteiro não viu isso porque ficou preso nessa brincadeira com a bateria. Aí eu estou sendo extremamente pessimista aqui, porque, como você falou, as relações elas são muito densas e tensas, então acho que se perdeu uma oportunidade muito boa de falar dessas relações e até de tentar amenizar um pouco esses, não sei se são erros históricos, eu diria erros históricos, sim, porque o Japão Imperial em cima da Coreia foi muito violento, como você disse, né? Então, acho que a gente perdeu uma boa oportunidade aí. Mas, sabe, por outro lado, eu entendi perfeitamente, assim, a sua posição, que faltou, talvez, né, até uma seriedade em relação à situação, que poderia ser... Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que tudo no mundo se dá por exemplos. E para as gerações mais novas, que não têm esse histórico, eventualmente, visualizar isso traga um novo sentimento. E a gente tem que
pensar também que a história precisa ser construída, a história do futuro, porque se a gente viver também do ressentimento do passado, são coisas que podem caminhar em paralelo. Eu particularmente achei assim muito bacana o momento de descontração, até porque eram pessoas até ali numa descontração mais jovens e não são pessoas jovens. Então isso também traz uma mensagem. Sim. O Oriente, ele tem, ao contrário do Ocidente, uma cultura de mais respeito às pessoas mais velhas, e colocá-las ali no ambiente informal tem uma questão positiva. Então, eu super entendi, concordo, são coisas diferentes, mas acho que esses exemplos, às vezes, eles valem muito mais ser ressaltados para que eles servem, não para as questões históricas, né? Mas para trazer, muitas vezes, num cenário que a gente só vê de guerra, de tanta coisa, de tanto ódio, eu achei uma coisa bem bacana. Laura, quer complementar? Sim, quero complementar porque eu achei muito interessante, achei curioso, principalmente pensando nesse fortalecimento do polo asiático e desse protagonismo que a referência asiática tem tomado diante do mundo, porque até então a referência era os ocidentais, o cinema ocidental, a música ocidental, e hoje a gente está vendo aí, eu nunca iria imaginar que eu chegaria a ver ali uma criança vendo vídeo de coreano. Então eu vejo que isso é um ponto bastante interessante de uma desocidentalização do mundo, uma nova ordem mundial também que entra ali, e eu vejo que a arte, ela de fato, ela vai se moldando também, flertando ali com esses movimentos políticos e de transformação aí no mundo. Não por acaso eu acho que no Brasil começou a ganhar Globo de Ouro, começou a ganhar Oscar, porque eu acho que sim, no meio da artístico a gente começa também a querer exercer influência das etnias. Bom, e o governo da Ucrânia decretou emergência no setor energético, que está próximo ao ponto de colapso devido aos ataques recentes da Rússia. O país vive o pior inverno desde que Vladimir Putin o invadiu há quase 4 anos. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, será criado um gabinete com poderes emergenciais para direcionar recursos a consertos urgentes nos sistemas energéticos. Ataques aéreos realizados neste começo de ano já deixaram mais da metade da capital de Kiev no escuro. Ainda sobre a Ucrânia, o presidente americano Donald Trump afirmou na quinta-feira que quem está atrapalhando um acordo de paz é Volodymyr Zelensky, não Vladimir Putin. Trump disse que o presidente russo está pronto para encerrar a invasão e o Kremlin concordou. Não é o que parece, então eu gostaria de conversar com a Daisy Siocari para avaliar essa fala de Donald Trump e essa situação calamitosa, né, na Ucrânia. Olha, o fato é que o que a gente tem visto aqui na Ucrânia, e agora principalmente em relação a essa última notícia aí, é praticamente uma guerra por desgaste. Acho que é essa palavra que dá para se usar, né? Porque a temperatura lá está menos 20 graus, não existe um sistema de proteção, e mesmo assim não se inicia uma conversa. Então, é de novo assim aquele Donald Trump. A gente sabe que existe uma questão nele que ele quer ser o grande líder responsável pela paz mundial, mas às vezes me parece que esses acordos dele, eles são muito fracos, ou eles não têm a base fortalecida para que eles se efetivem, porque o que está acontecendo na Ucrânia agora é simplesmente uma guerra por desgaste, né? Eles vão massacrar a sociedade até que a sociedade inteira grite e diga, olha, não dá mais, porque acordos poderiam ter sido feitos. Laura, quer complementar? Bom, eu concordo com a Daisy, que para mim, eu acho que isso não vai terminar enquanto não for feito o que a Rússia quer, na verdade. Então, eu acho que o acordo, ainda assim, mesmo que seja feito, vai ser prevalecendo os interesses da Rússia, e eu não acho que eles vão dar ali respiro enquanto não conseguir aquilo que eles querem. Bom, então a gente segue porque os Estados Unidos anunciam o início da segunda fase do plano para acabar com a guerra em Gaza. Essa etapa começa com a completa desmilitarização do Hamas, que também deve entregar o corpo do último refém morto. A segunda fase também incluiu a criação de um comitê tecnocrata palestino com 15 membros, que será encarregado de administrar a faixa de Gaza. Mas, apesar do plano de cessar-fogo, os bombardeios não terminaram por completo e ainda há troca de acusações sobre desrespeito à trégua. Então, Karina, eu gostaria que você fizesse uma análise desse cenário e dessa nova fase.
Bem, essa mudança de fase, ela na verdade é uma mudança protocolar. Isso porque a primeira fase ela incluía o fim das agressões totalmente, né, por parte do Hamas e por parte de Israel, e a entrega de todos os reféns, aqueles, né, que ainda estavam vivos, e os restos mortais, né, dos reféns que já tinham perecido. Então, isso não foi concluído. Então, nós vemos ainda as agressões de ambos os lados, nós vemos que ainda tem um refém, né, os restos mortais de um refém que ainda está na faixa de Gaza, e essas acusações. Então, né, Israel alega que continua efetuando ataques porque o corpo do refém não foi entregue e, com isso, o acordo não avança. Como há uma cobrança internacional muito grande para que o acordo, né, tenha o prosseguimento esperado, Donald Trump anunciou essa segunda fase. Essa segunda fase era muito ansiada porque, primeiro, demonstra que o acordo tem um segmento, segundo, porque é a fase de desmilitarização do Hamas. Porém, não é descrito como essa desmilitarização vai ser feita, ainda mais sob intenso combate ainda, né? Estima-se que crianças continuam morrendo, mais de 100 crianças morreram desde o início do cessar-fogo na faixa de Gaza. Não se fala ainda de um plano de reconstrução da faixa de Gaza e os ataques a Israel continuam também acontecendo no território. Então, ainda é muito vago, né? É positivo que tenha sido já construído um comitê por palestinos, né, para administrar a faixa de Gaza, né, e que não sejam membros do Hamas, é claro, mas ainda há muita efemeridade do que vai ser de fato, né, essa segunda fase, como vai ser feita a desmilitarização. Isso não foi esclarecido ainda pelos negociadores.